Estamos reunidos desde sexta-feira. Na sexta-feira nós falamos sobre os 3 estados de Cristo. O Cristo pré-existente, humilhado e exaltado. E ontem, o pastor Valtair ministrou sobre a morte de Jesus Cristo. Então é mais fácil do que regra de 3, né? Quem veio nos 2 primeiros dias foi abençoado, edificado, cresceu no conhecimento de Jesus Cristo. Quem não veio, perdeu. A regra é simples, né? Hoje vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Nós acabamos de ver uma encenação sobre o Cristo humilhado, parte final do Cristo humilhado, o momento da sua grande humilhação, culminando com a crucificação. O texto que nós lemos anteriormente, Romanos capítulo 8, versículo 34, diz assim: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Amém? Então, o fato de Jesus Cristo ter morrido lá na cruz do Calvário nos dá a possibilidade da salvação. Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Então, porque ele morreu e ressuscitou, e o nosso Jesus de fato ressuscitou, ele não foi retido pela morte, ele não foi retido pela sepultura, ele não ficou pendurado no madeiro. A Bíblia diz que ele ressuscitou dentre os mortos. Agora, a ressurreição de Jesus Cristo, ela não se assemelha a nenhuma das outras ressurreições que nós vemos, por exemplo, no Novo Testamento, como a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição do filho da viúva, de Dorcas, de Lázaro. Não, a ressurreição de Jesus não se assemelha a nenhuma dessas ressurreições. Por quê? Porque esses personagens, as pessoas que ressuscitaram, elas voltaram a morrer. Elas não receberam ali um corpo glorificado. Continuaram contando os seus dias a partir da sua ressurreição, envelheceram e morreram. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 20, diz assim: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Então Jesus Cristo, ele se tornou as primícias daqueles que dormiram. O primeiro que ressuscitou e recebeu um corpo glorificado. Então, Jesus Cristo recebeu um novo corpo, e isso lhe dava a possibilidade de, por exemplo, atravessar paredes, né? Então, ele não era mais corpo físico, era corpo espiritual. E ele ficou durante 40 dias ainda na terra antes de subir aos céus. A ressurreição de Jesus Cristo, ela não foi sua transformação para um corpo espiritual tão somente, né? Que poderia materializar e desmaterializar-se. Não foi a transformação de um corpo. A ressurreição de Jesus Cristo, ele recebeu um novo corpo. João capítulo 20, versículos 19 a 24, diz que ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Observe que as portas estavam trancadas e de repente Jesus Cristo, ele entra dentro daquela sala onde os discípulos estavam, sem a necessidade de abrir as portas. No versículo 20 diz: tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando o viram. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados.
Se não perdoares, não estarão perdoados. E a Bíblia diz que Tomé, ele não estava naquela primeira aparição de Jesus Cristo. É importante nós conhecermos a doutrina da ressurreição de Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não há salvação se simplesmente você crê que Jesus Cristo desceu dos céus, que ele veio até a terra, que ele morreu lá na cruz do Calvário por você. É necessário que você vá além disso, na sua fé. O texto diz que se você crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por uma razão simples: se você não crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, você também não será ressuscitado no último dia. Então, a doutrina da ressurreição é a doutrina fundamental do cristianismo. O apóstolo Paulo já dizia aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 12, ele disse assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E veja só o versículo 14, o que diz: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Voltando, não é necessário somente crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele se fez carne, habitou entre nós e se entregou lá naquela cruz, que ele morreu lá na cruz do Calvário. É necessário crer que ele ressuscitou dentre os mortos, porque, como já disse, Jesus, ele não foi retido pela morte. Versículo 15 diz: mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, se não cremos na ressurreição de Cristo, pois contra eles testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Nesse caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Havia uma doutrina que corria entre os coríntios, que os cristãos não ressuscitavam dentre os mortos. Jesus Cristo também, ele se deparou com um grupo desse, que é o grupo dos saduceus. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, e eles estavam no meio da igreja, contaminando a igreja com essa doutrina da não ressurreição de Jesus Cristo. E então Paulo disse: Cristo não ressuscitou, é vão a nossa fé, nós não temos nenhuma esperança. Então, a importância da doutrina da ressurreição, ela se aplica na nossa salvação. Foi o que Paulo disse também em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 19, ele diz assim: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Amém? Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Aleluia! Deus colocou todas as coisas
debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Jesus Cristo não somente ressuscitou, como ele voltou para Deus e está sentado à direita de Deus, e a Bíblia diz que ele intercede por nós, e ele foi ressuscitado pelo poder de Deus que operou nele, e por esse mesmo poder que Jesus Cristo foi ressuscitado, nós também seremos ressuscitados no último dia, amém? Aleluia! Então, qual é a importância da doutrina da ressurreição? Toda a importância da doutrina como um argumento também, nós podemos usar também como um argumento para explicarmos os milagres. Agora, um estudioso, um teólogo, o Dr. Strong, ele diz que nós não devemos tentar provar os milagres da Bíblia a partir, por exemplo, da jumenta de Balaão, a partir de Jonas e o grande peixe. Ele diz que nós devemos, primeiramente, provar a ressurreição de Jesus Cristo, porque sendo provado esse milagre da ressurreição de Jesus Cristo, as pessoas crendo na ressurreição de Jesus Cristo, todos os outros milagres não haverá nenhuma dificuldade para a compreensão das pessoas, porque a ressurreição de Jesus foi o maior milagre que já existiu. Aleluia! Os fatos históricos da ressurreição de Jesus Cristo são muitos e estão relatados nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, em Marcos capítulo 15, versículos 44 e 45, o centurião e os soldados, eles declararam que Jesus Cristo estava morto. Então, por que é importante declarar que Jesus Cristo estava morto para depois anunciar a sua ressurreição? Porque também havia uma doutrina de que Jesus Cristo, de fato, ele não morreu, ele teve um desmaio, e com as ervas que prepararam para o seu sepultamento, aquelas ervas o fizeram acordar, e ele saiu do túmulo, então, e está andando por aí. Então, essa era uma doutrina, um ensinamento também, logo após a ressurreição de Jesus Cristo, no tempo dos apóstolos. Então, nós temos muitas evidências da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Marcos capítulo 15, versículo 44, Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou se Jesus já tinha morrido. No versículo 45 diz assim: sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José, que foi José de Arimateia. Então o corpo de Jesus Cristo foi entregue a José de Arimateia, que junto com Nicodemos foram sepultar Jesus Cristo. João capítulo 19, versículo 32 e 33 diz: vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhes quebraram as pernas. Então, a estratégia de quebrar as pernas daquele que estava crucificado era para que ele não tivesse impulsão no seu corpo para ir ganhando a sobrevida, porque os corpos ali eles tinham que morrer antes de entrar. As pessoas que estavam penduradas no madeiro tinham que morrer antes de entrar o sábado, antes das 6 horas da tarde da sexta-feira, porque o sábado para eles era um grande dia. Podia matar na sexta-feira, podia julgar injustamente, matar, sepultar, mas não podia um corpo, por exemplo, ficar pendurado no madeiro no sábado. Então foram averiguar se eles estavam mortos. E ao chegar lá, os 2 ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus Cristo ainda estavam vivos, e por isso quebraram-lhe as pernas para que eles morressem logo, porque também não podia tirar da cruz antes da morte. Então, quando chegaram a Jesus, ele já estava morto e por isso não foi quebrado nenhumas pernas, cumprindo assim a palavra do profeta, que havia dito que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Isso também nos mostra que o sacrifício de Jesus Cristo foi inigualável. Não se pode comparar a nenhum outro sacrifício. O sacrifício de Jesus Cristo foi completo. Ele sofreu muito mais do que qualquer um outro que havia sido pendurado no madeiro dentro daquele costume de pendurar os corpos no madeiro.
Então nós temos evidências de que Jesus Cristo realmente foi morto. As mulheres vieram esperando ungir o corpo de Jesus Cristo, foram até o túmulo. Marcos capítulo 16, versículo 1, diz: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus Cristo. O costume era sepultar em grutas. Em alguns casos sepultavam na terra mesmo, mas os túmulos das pessoas ricas eram nas grutas. E Jesus Cristo foi sepultado no túmulo de um homem rico, que era o José de Arimateia. Por isso ele foi sepultado numa gruta, então tinha esse acesso de entrar e sair. Era só tirar a pedra. Então as mulheres foram lá para ungir o corpo de Jesus Cristo. Outra evidência da morte de Jesus Cristo, lá em João capítulo 19, versículo 34 e 35, diz assim: em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, quando ele estava na cruz, e logo saiu sangue e água, e essa foi a certificação de que ele teve, que Jesus Cristo já estava morto e que não precisaria quebrar as suas pernas. E o próprio Jesus Cristo declara a sua morte em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir. E ele diz também que esteve morto, mas reviveu, está vivo, aleluia. Ele disse: eu estive morto, mas agora estou vivo. Então há muitas testemunhas de tudo o que aconteceu com Jesus Cristo, há muitas testemunhas da sua morte e da sua ressurreição. E 3 coisas são necessárias para fazer com que um testemunho seja digno de confiança. Primeiro, as testemunhas oculares. E há muitas testemunhas oculares de que Jesus Cristo morreu e muito mais da sua ressurreição. Segundo, as testemunhas têm que ser em número suficiente. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo ascendeu aos céus, estavam presentes mais de 520 irmãos. Terceiro, as testemunhas têm que ser de boa reputação. Então, muitas pessoas de boa reputação certificaram a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, os 8 primeiros versículos, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apegue firmemente à palavra que lhe preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham dormido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Então, quantas testemunhas da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Daí, queridos, nós temos algumas lições práticas a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. E a primeira lição que eu quero que você aprenda nessa noite é que cada cristão deve se apropriar da ressurreição de Jesus Cristo para a prática da sua vida cristã e da sua espiritualidade. Cada cristão precisa se apropriar para viver a sua vida cristã com autenticidade, com coragem, com verdade, confiante de que o seu Senhor não foi retido pela morte, mas ressuscitou dentre os mortos e subiu aos céus e está sentado à direita de Deus. O apóstolo Paulo disse aos Romanos capítulo 6, versículo 4, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, amém? Então, quando você batizou nas águas, você estava certificando que Jesus... Esse texto diz assim, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram.
Aleluia! Então nós temos que servir ao Senhor, meu irmão, até a morte, e no último dia nós ressuscitaremos juntamente com Ele, aleluia. E se Jesus Cristo voltar hoje, você que crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, você não provará a morte, você será elevado até as nuvens, será transformado, receberá um corpo espiritual e subirá para a glória com Ele, aleluia. A ressurreição de Jesus Cristo, queridos, alimenta a nossa esperança, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 18, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, glória a Deus. E a ressurreição, ela deve ser o alicerce, queridos, deve ser a base da nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. A ressurreição de Cristo, queridos, assegura a nossa justificação. Falamos recentemente aqui no domingo à noite sobre a nossa justificação. Então a ressurreição de Jesus Cristo assegura a nossa justificação e o perdão dos nossos pecados. Romanos capítulo 4, versículo 25 diz: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 34 diz assim: quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Nada, queridos, poderá nos separar do amor de Deus. Nada poderá nos condenar, queridos. Nada. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que a morte de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário foi para expiar os meus e os seus pecados. Se você crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, pregue, queridos, a ressurreição de Jesus Cristo. Porque o mundo precisa ouvir uma mensagem verdadeira, uma mensagem diferente do que tem ouvido por aí. O mundo precisa ouvir a mensagem de um Deus que não foi retido pela morte. E nós vamos cumprir essa missão. Vamos pregar com o nosso testemunho e com a nossa voz que Jesus Cristo é o Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que foi dado a Ele toda a autoridade nos céus e na terra. Toda a autoridade. E foi com essa autoridade que Ele recebeu do Pai que Ele nos comissionou, que Ele nos envia para fazermos a diferença, para sermos sal aqui na terra dos viventes. Então seja sal no seu trabalho, seja sal no seu colégio, seja sal em todos os teus relacionamentos. Não envergonhe o nome de Jesus, porque você serve a um Deus vivo, um Deus que te amou, que se entregou por você lá naquela cruz. Então sejamos cristãos autênticos. O nosso Deus, querido, não foi retido pela morte. Nós não servimos nenhum líder religioso que está na sepultura. Ele não está naquele túmulo. Ele ressuscitou. Ele é o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus.